Boa noite a todos. Quero agradecer a organização do evento, o convite para estar aqui com vocês e participar de mais essa edição da Conferência Vida Nova, Conferência Teológica Vida Nova. Ficamos sempre muito felizes e gratos a Deus quando vemos a ocorrência de eventos dessa natureza no nosso país. O Brasil é considerado um dos países onde o Evangelho mais tem crescido. Pouca gente lá no exterior sabe que boa parte desse crescimento se dá à revelia de uma profundidade e de uma densidade necessárias. Por isso, eventos que provocam a reflexão, que estimulam o estudo, que divulgam boa literatura, eu não estou falando dos meus 2 livros, mas daqueles que foram anunciados antes. Então, esses eventos devem ser bem recebidos e bem vistos e multiplicados. Por isso, para mim, é uma honra estar aqui, um privilégio participar desse encontro. O tema que me traz aqui nessa noite é a revelação bíblica sobre o inferno. E eu vou falar do tema, mas a partir de um movimento que está intrinsecamente ligado à questão da realidade do inferno, à sua existência, sim ou não, que é o universalismo. Universalismo. E eu queria apenas, para ter diante de nós uma passagem da Escritura como referência, que vocês abrissem a Escritura em Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25. E nós temos a palavra do Senhor Jesus no chamado sermão escatológico. Capítulo 25, verso 46, quando o Senhor Jesus diz: "E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna." A palavra eterno, que aparece aí 2 vezes, o adjetivo, aionios, no grego, é o mesmo. Ele qualifica não só o castigo, como também a vida. Se a vida é eterna, o castigo também é. Se eterno significa um longo período, ou um período sem fim, aplica a ambos. Se apenas descreve o fato de que tanto o castigo quanto a vida são aplicados por um Deus eterno, não resolve o problema, porque um dos atributos da eternidade de Deus é a sua existência eterna. Então, no final, nós estamos aí diante de uma das passagens que ensinam essa verdade com muita clareza. Há cerca de 30 anos atrás, eu recém-terminado o meu mestrado na África do Sul, regressei a Recife, onde iria exercer o pastorado, e na ocasião a ABU estava trazendo o Dr. John Stott para uma palestra, aliás várias, que aconteceram no Seminário Batista do Norte, no Recife. E eu fui lá ver o Dr. John Stott, e eu sabia que Stott era aniquilacionista, ele não cria na existência do inferno. É diferente de universalista. O aniquilacionista crê que há uma punição para o ímpio, só que essa punição é a aniquilação, não é o sofrimento eterno. Essa era a posição dele, pouco conhecida no Brasil, porque houve o cuidado de não fazer a divulgação no Brasil, que lançaria a imagem dele numa perspectiva ruim, já que grande parte da cristandade evangélica brasileira acredita no inferno. Mas eu fui conversar com ele, com aquele atrevimento de recém-formado, Então, sentei lá com o Dr. Stott, 1 hora lá, eu consegui falar com ele, e aí eu perguntei para ele a respeito dessa postura dele, e então apresentei essa passagem para ele. Ele deu para ver nitidamente que eu consegui irritar o piedoso e santo irmão. Ele ficou bastante irritado com a minha insistência na questão dos adjetivos, não é? Como é que ele poderia
Como é que na mesma passagem, então, o adjetivo eterno, ele poderia ter dois significados, ou não se aplica um e não se aplica outro. Mas saímos bons amigos de lá, nós nos encontramos outra vez, uma outra ocasião que ele voltou também. Eu acho que ele esqueceu o atrevimento lá do mocinho, né, recém-formado no mestrado, e que a gente fica com essa ousadia toda. Mas a questão é muito mais antiga do que John Stott, muito além dele. Mais recentemente, aqui no Brasil, aliás, no mundo, quem trouxe a polêmica de volta ao cenário foi o conhecido pastor americano Rob Bell. Aqui no Brasil, a revista Veja publicou em novembro de 2012 uma entrevista com ele nas páginas amarelas. O título é Quem Falou em Céu e Inferno, onde Rob Bell trata de várias questões, mas foca nessa questão do inferno. E essa entrevista dada à revista Veja, ela teve uma divulgação muito grande e as mídias sociais se ocuparam bastante com o que Rob Bell falou, porque ele desafiava o entendimento do cristianismo histórico da existência do inferno e da sua eternidade, e vinha com a ideia que depois se cristalizou nos seus livros, de que o fato de Deus ser amor impediria que ele criasse pessoas para as quais estaria destinado o sofrimento eterno. Tanto é que o livro mais importante dele, O Amor Vence, publicado no Brasil com o subtítulo Um Livro sobre Céu, Inferno e o Destino de Todas as Pessoas que Já Passaram pela Terra, foi publicado pela Sextante. Foi um livro que chegou na lista dos mais lidos aqui no Brasil rapidamente e ascendeu, como eu disse, além da revista Veja, trouxe ao cenário evangélico e até secular a essa discussão a respeito do destino eterno daqueles que rejeitam o convite do Evangelho. Rob Bell, então, se tornou uma figura polêmica. Ele assumiu o universalismo, muito embora na entrevista, no livro O Amor Vence ele é mais claro, mas na entrevista que ele deu à Veja, ele acha que nós não podemos saber o que é que acontece depois da morte. Ele disse porque ninguém tem uma foto, né? Do que ele usa lá na entrevista da Veja, ninguém tirou foto, ninguém sabe, né? O mesmo argumento pode se usar para Deus, então, né? E até para Jesus, né? Quem de vocês tem uma foto de Jesus Cristo aí? Então, se a questão é foto, corta mais do que Rob Bell gostaria de cortar. Mas, de qualquer maneira, ele é cauteloso na entrevista, mas no livro, O Amor Vence, ele fala claramente da sua convicção de que, porque Deus é amor, nós não podemos aceitar que ele tenha como propósito destinar ao sofrimento eterno e excruciante pessoas que rejeitam a mensagem do Evangelho. Ele rompe com os conceitos clássicos do cristianismo, faz tece uma espécie de uma suposta manipulação das massas por parte dos líderes e advoga a ideia de uma teoria da conspiração que remontaria aos primeiros séculos da tradição cristã, em que as pessoas teriam concebido essa ideia do inferno com objetivos até políticos, de amedrontar as massas e manter as mentes cativas e manipular mais facilmente os fiéis sob ameaça de excomunhão ou descomunhão ou, enfim, todos os castigos relacionados com quem desobedeceria a religião oficial. O ponto central de Rob Bell e dos que defendem a não existência do inferno, ou, portanto, a salvação de todos os homens, o ponto central é o que se chama em teologia de apocatastasis, que é um termo grego tirado de Atos capítulo 3, verso 21, onde nós temos uma palavra do apóstolo Pedro diante das autoridades judaicas, explicando a pregação dele no dia de Pentecostes e o crescimento do cristianismo. Então, no meio da mensagem, Pedro
Pedro diz, é necessário que o céu o receba, referindo-se a Jesus, até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Essa expressão, o tempo da restauração de todas as coisas, que é obviamente uma referência à restauração do universo, Rob Bell e os universalistas modernos e antigos entendem que inclui a salvação de toda a raça humana. Há uma época marcada em que Deus vai restaurar a criação e vai anular todos os efeitos da queda. E isso incluiria, inclusive, as penas impostas aos ímpios e rebeldes com os quais Deus haverá de se reconciliar. Esse é o tempo da restauração ou apocatastasis de todas as coisas. Portanto, o universalismo ele pode ser definido como a crença de que no final da história desse mundo, Deus haverá de salvar todos os seres humanos, reconciliando-os consigo mesmo mediante Jesus Cristo. Portanto, nessa perspectiva, não há lugar para a doutrina da punição eterna. A doutrina de um inferno onde pecadores condenados haverão de sofrer eternamente por seus pecados. O universalismo, portanto, ele se opõe à ideia da punição eterna ou das penas eternas, o nome que se dá em teologia. Aqui é importante fazer a distinção entre o universalismo e a doutrina da aniquilação que eu já mencionei. Os que creem nessa segunda corrente, aniquilacionismo, aqui nós incluímos adventistas do sétimo dia, seguidores da Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, e outros, e aqui alguns teólogos como John Stott, não é só John Stott, há vários outros teólogos, até dentro do campo mais conservador, que acreditam em aniquilação. Eles não acreditam na salvação de todos, eles não são universalistas, mas eles preveem a punição do ímpio com a aniquilação da alma na hora da morte ou pouco depois dela. Então, os aniquilacionistas eles se dividem em dois grupos. Uns que dizem que na hora da morte o castigo do ímpio é que ele é aniquilado. É castigo porque ele não vai desfrutar do gozo celestial, do privilégio de viver eternamente com Deus. Esse é o castigo dele. Vai ser destruído para não experimentar a bênção de Deus. E outros dizem que ele sofre um pouco, dependendo proporcional aos seus pecados aqui na terra, ele sofre um pouco, mas depois é aniquilado. O sofrimento não é eterno. Dessa linha existe um grupo bem menor, mas existem também. Mas no final o que se nega é a eternidade do sofrimento, ou mesmo o sofrimento. O resultado, entretanto, é muito parecido com o universalismo, porque se a punição pelos pecados, por mais graves que sejam, é a extinção, simplesmente deixar de existir, o indivíduo tende a se sentir livre para praticar todo tipo de iniquidade, da mesma forma que se ele soubesse que depois da morte ele seria salvo de qualquer maneira. Então, em termos de efeitos práticos ou da influência moral, o aniquilacionismo e o universalismo parecem ter o mesmo efeito, que é liberar o pecador dos temores que viriam depois da morte, com relação a qualquer tipo de sofrimento, ou porque ele vai deixar de existir, portanto não vai sofrer, ou porque ele vai ser salvo e reconciliado com Deus. Então, em termos da influência moral, o universalismo e o aniquilacionismo são equiparados, embora eles não estão dizendo a mesma coisa. Não é? O universalismo diz que todos serão salvos, o aniquilacionismo diz que, o nome já diz, depois da morte o ímpio será destruído, enquanto que o salvo vai viver por toda a eternidade. O universalismo é coisa antiga. É uma ideia que já é encontrada entre os primeiros mestres gnósticos. Gnosticismo foi uma heresia que ameaçou o cristianismo no primeiro século de mais de uma maneira. Apóstolos gnósticos, como por exemplo Maniqueu, ou Mani, e Marcião, talvez não fosse exatamente gnóstico, mas tinha as suas
gostavam de algumas das ideias, eles se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo e que tinham recebido um conhecimento secreto a respeito da salvação, que era concedido apenas a uns poucos iniciados, daí o nome gnósticos, da palavra grega gnose, conhecimento. Do gnosticismo é que surgiram alguns dos evangelhos apócrifos, ou obras apócrifas, que começaram a concorrer com os evangelhos canônicos a partir do século II, como, por exemplo, o evangelho de Tomé, o evangelho dos egípcios, o evangelho de Judas, que foram obras espúrias, escritas pelos gnósticos, apresentando um outro Jesus. Os gnósticos também trouxeram ideias com respeito à divindade de Cristo, à sua encarnação. E entre eles também havia já quem defendesse a salvação universal que Deus daria a todos os homens através da gnose. Cerca de 100 anos depois dos gnósticos, você encontra pais da igreja, influenciado por eles, como Clemente de Alexandria e o seu famoso discípulo Orígenes, que defendia inclusive que o próprio diabo seria salvo no final. Na apocatastasis, já que a apocatastasis é a redenção de todas as coisas, a reconciliação, a restauração de todas as coisas, isso incluiria os próprios anjos caídos. Não é? Os próprios anjos caídos, eles seriam então restaurados ao seu estado original no pensamento de Orígenes, que defendia essa e outras ideias que foram consideradas como heréticas pelo Quinto Concílio Ecumênico, realizado em 553, que condenou as ideias de Orígenes, inclusive o universalismo. Orígenes foi combatido por gente de peso antes desse concílio, inclusive por Agostinho, que expôs várias das ideias dele, inclusive essa também. Mas a coisa não morreu. Chegamos na reforma do século XVI, Lutero, Calvino e os demais reformadores, todos eles falavam com certeza da punição eterna do ímpio e com frequência se levantando contra o que durante a Idade Média se desenvolveu como uma espécie de um atenuante, que era a ideia do purgatório, uma espécie de possibilidade de salvação do ímpio depois da morte mediante o escândalo do pagamento das indulgências. Então, os reformadores, na Idade Média, essa ideia do sofrimento eterno havia, a Igreja Católica sustentava a existência do inferno, mas minorava ou diminuía o impacto da ideia do sofrimento eterno com a ideia do purgatório como sendo um estado intermediário provisório, de onde a pessoa poderia sair depois de sofrer por um tempo, ou então mediante o pagamento das indulgências. Os reformadores se levantaram contra isso e, ao rejeitar todo o conceito de purgatório e de indulgência, eles reafirmaram a conceituação bíblica da eternidade do sofrimento que dura para sempre, imposto por Deus aos ímpios, aos incrédulos e todos que se levantam contra Deus e a sua revelação. Essa posição dos reformadores se encontra claramente refletida nas grandes confissões de fé que tiveram a origem do pensamento deles e que foram escritas na pós-reforma, a Confissão de Fé de Westminster, os Cânones de Dort, a Confissão Batista do século XVII, a Declaração de Savoy, e todas aquelas grandes confissões escritas nos anos e nas décadas, séculos seguintes à Reforma Protestante, todas elas falam do destino final do homem como sendo ou a felicidade eterna ou o sofrimento eterno no inferno. Mas mesmo nesse período, havia quem sustentasse o universalismo, como, por exemplo, alguns anabatistas, dentro de uma linha mais radical, eles defendiam a salvação universal de todos os homens, à exceção aqui dos menonitas, que rejeitaram essa ideia, mas alguns anabatistas, eles defendiam a ideia da universalidade da salvação. No século XVII, os Estados Unidos, debaixo da influência dos puritanos,
desenvolve um evangelicalismo muito forte e muito convencido a respeito das penas eternas. Um exemplo aqui que a gente pode citar dessa época é o famoso sermão de Jonathan Edwards, um congregacional, grande teólogo, um dos maiores filósofos dos Estados Unidos de linha puritana. O sermão dele é Pecadores nas mãos de um Deus irado, em que ele faz uma exposição dos sofrimentos eternos que aguardam aqueles que se revoltam contra Deus ou que não se submetem à sua oferta graciosa de perdão. O efeito do sermão é bastante conhecido, até folclórico. Pessoas se agarraram com as colunas da igreja, dizendo que estavam vendo o céu, aliás, o chão se abrir, o inferno aguardando por eles. Então, nesse ambiente da Nova Inglaterra, ambiente puritano, havia, porém, quem discordasse disso. E aqui eu cito o médico George de Benneville, que era um pietista radical, que é considerado pai do universalismo americano. Ele viveu numa época parecida, talvez um pouco antes do Jonathan Edwards. E ele começou a defender essas ideias que ele tinha extraído do movimento anabatista e do pietismo. A ideia de que, no final, Deus vai salvar todos os homens. Nessa mesma época, na Inglaterra, o universalismo havia se espalhado por meio de algumas seitas que saíram do calvinismo puritano, e aqui eu peço perdão como calvinista, e do movimento avivalista de John Wesley. Agora é a vez de vocês. A primeira organização universalista foi chamada União. É interessante, os universalistas fundaram em 1759 uma união, é o nome que eles deram, que defendia que a razão era que todas as almas estão em união com Cristo e que, portanto, a morte sacrificial do Filho de Deus trouxe salvação a todos os seres humanos e não somente a uns poucos eleitos. Era uma espécie de reação à doutrina da eleição calvinista, que falava da eleição como Deus desde a eternidade escolheu de entre a humanidade perdida aqueles que ele quis. Então, em resposta, os unionistas diziam que Deus, na verdade, resolveu eleger e salvar todos os homens, e que essa eleição e salvação eram eficazes e que, no final, todos eles haveriam de se salvar. Algum tempo depois, essa igreja, 20 anos depois, essa igreja nasce nos Estados Unidos, em Massachusetts, que é interessante, que era um dos estados que mais foi influenciado pela chegada dos puritanos. Em 1779 foi organizada essa igreja. E aí a doutrina cresce no século XIX em terras americanas como movimento organizado, chegou até a criar escolas teológicas e publicar livros e revistas defendendo o universalismo, né? O amor de Deus extensivo a toda a raça humana, a eleição, Deus escolheu não só uns poucos eleitos, mas ele escolheu salvar toda a raça humana e assim por diante. No século XX, o universalismo encontra posição dentro das maiores escolas teológicas da Europa e dos Estados Unidos.